falou depois do jogo. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível. E acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti. Foi um jogaço do meu time, foi um jogaço, onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado. Que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem as chances de gol, que joga tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto. Tá aí o Felipe Luiz falando sobre a escolha do Davi Luiz, que outro dia fez um gol de falta. Exatamente, Deu vitória, um belo gol de falta. Belo gol de falta que deu vitória para o Flamengo. Ontem bateu mal, perdeu o pênalti, acontece, mas a explicação dele achei interessante. O cara treina bem, tem porcentagem grande de acerto e eu assumo a responsabilidade, eu escolhi. O cara errou. Diga, Johnny Gonzalez, grande Joãozito. O Felipe, Abel, bom dia a todos, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. O Felipe vem bem tanto em campo quanto nas coletivas, né? Ele tem sido um escudo para esses jogadores que ele tão bem conhece. A questão do Gabigol a gente vai falar mais para frente, dele também não querer polemizar tanto quanto o atacante faz. Mas na questão do pênalti, Abel, eu enxergo o seguinte, o Davi realmente é um cara que tem tamanho para pedir a bola ali para o Alcaraz, ok, mas bateu mal o pênalti, faz parte. Você pode ter treinado várias vezes durante toda a semana, mas a cobrança foi ruim, independentemente do Everson conhecer ou não o estilo de cobrança do Davi. A gente vai olhar agora na tela que a cobrança de chapa ali não foi nem tanto no canto, meio telegrafada, né? E o Everson, que já vinha fazendo belas defesas desde a última partida contra o Flamengo, vai super bem. Aí eu vou fazer um questionamento. Mostrou o Gabigol agora, após a cobrança perdida. Tudo bem, poderíamos falar que o Alcaraz bateria, é um cara que precisa de confiança agora nesse início no Flamengo, tá começando a despontar. Mas se o Gabigol não estivesse afastado, não seria ele o cobrador desse pênalti a favor do Flamengo? E aí a gente imagina que poderia ser... Outro dia ele fez um gol de pênalti, de o Gabigol pênalti, também. exatamente. Ele, muito provavelmente, tem Ele tem uma porcentagem de acerto alta em pênalti, muito né, o alta. Gabigol. Em treino, em partida oficial. Então eu fico pensando que hoje poderia ser um dia, se não tivesse toda essa confusão envolvendo o Gabigol, que a gente falaria hoje de uma vitória possível do Flamengo de 1-0 com o gol dele, de pênalti. Né? Seria uma despedida um pouco mais alegre e bonita do que foi ontem dele no camarote, acompanhando o Davi Luiz perdendo a cobrança. Faz parte. O que me impressiona nesse Flamengo com um poderio ofensivo muito bom é a quantidade de chances perdidas também. Sim. Porque foi assim na Copa do Brasil, quando você enfrenta um time 2 vezes e pelas 2 ocasiões o goleiro adversário é o melhor jogador, a bola não está entrando, é um fator que você precisa pensar para os próximos jogos. Entendo o Felipe Luiz alegar que gostou do time, que foi um jogaço, porque o Flamengo realmente apertou muito o Galo, mas a bola precisa entrar, né? Foi 1 ponto garantido ontem, 3 pontos, poderia fazer o sonho aí de 2019, como você citou na abertura, permanecer vivo. Agora já era. Ou de 2009. Ou de 2009, ou até quem sabe de 2020, com o Rogério Ceni. Falei 2009 né? por causa da arrancada final. Arrancada, em 2020 buscou o São Paulo, do Diniz. Agora eu acho que ficou difícil. Mas o Flamengo, mais uma vez, um baita paredão do outro lado. André Donk, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, companheiros. Eu gostei muito do jogo e gostei muito da entrevista do Felipe Luiz analisando o jogo. Porque eu acho que tem boas mensagens pensando até o ano que vem. Tem uma resposta também do Felipe Luiz falando sobre sistema de jogo, da percepção dele pessoal de futebol,
falando que ele gosta de ter 2 sistemas, citando com a formação com 4 defensores e com 3, e funcionou muito bem a dinâmica, né? O Alexandre indo muito bem, liberdade para os zagueiros. O Wesley faz uma segunda metade de temporada absurda, assim, para brigar entre os melhores laterais do país, assim, sem sacanagem, porque tá jogando demais, a vontade evoluiu defensivamente, e até no momento que o dinheiro que veio da Atalanta... Normalmente a gente fala de atletas que são vendidos e baixam um pouco o ritmo, o Wesley tá sendo o contrário. Pelo contrário, tá subindo de produção, tem jogado muito bem. Você vê os zagueiros tendo muita influência no setor ofensivo, até com a questão dos 3 zagueiros. Sim. O Alexandre, às vezes, invertendo com o Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno terminou como jogador com mais finalizações em campo, junto com o Alcaraz. Cada um finalizou 4 vezes. Tem situação de bola aérea, mas o zagueiro subindo, o próprio Davi Luiz subindo bastante. Acho que a formação tática foi interessante, até testando essa ideia do Felipe Luiz de ter 2 sistemas pensando ali no ano que vem. Você fala de uma atuação de intensidade. O Felipe falou no aspecto de jogadores que não estão acostumados a jogar juntos. Mas você vai falar também de jogadores com muitos desfalques e vai falar de uma semana típica. Assim, o que é completamente natural. Eles não treinaram nas melhores condições porque teve comemoração e tem que ser. Ganharam um título importante, o objetivo da temporada foi feito. Então, certamente teve uma dificuldade na preparação e você vê a intensidade que o Flamengo manteve até os 15 do segundo tempo, foi algo impressionante. Então, acho que são muitas coisas positivas. Concordo com o Johnny no aspecto que não é de hoje, que é um problema a questão da definição das jogadas. A gente vai falar demais. Arremate, né? Exato, pecar na definição. Ok, o Everson mais uma vez fez uma grande atuação. A gente vai falar da final da Copa do Brasil, jogo da volta. Vai falar do jogo da volta contra o River. Ele tem jogado demais, mas ainda assim são chances que você acaba desperdiçando. É um aspecto que chama atenção. Sempre bom lembrar que o grande artilheiro, fazedor de gols, o cara que põe a bola para dentro, tá fora, o Pedro. Não está lá. Exato. Sem contar o Gabigol, que também não jogou ontem. Mas é um Flamengo ainda que tem encontrado dinâmicas para suprir essa ausência, o que tinha sido uma grande dificuldade da reta final do trabalho do Tite. Exatamente. Do outro lado, eu senti um Atlético assim, dominado, cresceu muito na reta final, acho que muito pelo desgaste físico do Flamengo. A entrada do Paulinho foi boa, mas foi um Atlético, para mim, que protegeu muito mal a sua entrada da área. O Flamengo acho que ocupou aquele espaço com muita tranquilidade. A gente até falava ontem, esse seria um jogo importante para ver a resposta do Atlético. Acho que o Atlético ainda tem uma boa possibilidade de garantir vaga na Libertadores, independentemente do que aconteça na final com o Botafogo. Mas a primeira resposta acho que não foi positiva. Por mais que você tenha um impacto mental ali muito forte, é difícil jogar com o Flamengo fora de casa, independentemente do cenário, se é um time mais desfalcado, se tem o desgaste da final da Copa do Brasil. Mas não foi um grande jogo do Atlético, ainda que a reta final... O jogo teve mais de 40 finalizações, né? 25 do Flamengo e 16 do Atlético. Dessas 16 do Atlético, 12 foram a partir dos 26 do segundo tempo. Então foi um Atlético que cresceu naquele período. Então, poderia ter vencido o jogo? Poderia, mas o Flamengo foi muito mais merecedor dos 3 pontos. O torcedor do Galo está esperando a estreia do Bernard, hein? Ainda não Isso é decolou. assunto, Tá entrando em campo, mas cadê o Bernard? Cadê o futebol do Bernard? Bom dia, Eugênio. Bom dia, Bel, companheiros. Destacar o Felipe Luiz, trabalho excelente. Ontem foi um Flamengo, enquanto teve fôlego dominante, um Flamengo que empurrou o Galo para o seu campo de defesa, que recuperava a bola com muita facilidade e forçava, mesmo muito desfalcado, né? Vamos pensar, Flamengo ontem, não vou nem entrar naqueles que já estão lesionados há muito tempo, tá? Como o Pedro, como Cebolinha, como Luiz Araújo, mas olhando para anteontem ali, o Flamengo não teve Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, Plata, me ajuda aí. Gerson. O próprio Gabi. Aí por opção, não teve o Gabi. Por opção da diretoria, não do Felipe Luiz, não teve o Gabi. O Atlético também teve seus desfalques? Teve. O Arana está na seleção, o Alan Franco está na seleção do Equador e a opção de deixar o Paulinho no banco. De resto, é basicamente o time do Atlético, né? Reforçado pelo Fausto Vera e pelo Davidson, que não podiam jogar na Copa do Brasil. Júnior Alonso também, né? Júnior Alonso na seleção paraguaia. Que, aliás, fez falta, porque o Lianco foi um desastre jogando pela esquerda da defesa do Atlético, não só no lance do pênalti. Rapidinho, que na minha opinião, era para ter sido expulso domingo, o Lianco. Aquela jogada com a Arrascaeta. Concordo. Ia sair na cara. Ele ia sair na cara do gol com outro jogador do Flamengo, mas continue, te atrapalhei. Então, o Felipe Luiz, né, consegue com um time muito esvaziado
em termos de quantidade de peças, tanto que no segundo tempo, quando o time cai de produção, ele olha para o banco, praticamente só tem a garotada para colocar, né? Praticamente só tem garotada e tem que botar porque o time não aguentava mais correr. Mas ainda assim o Flamengo fez uma grande atuação, mostra a ambição desse time, a força que esse time está mostrando. E já foi dito aqui, né? Faltou um fazedor de gols. Faltou alguém que empurrasse a bola para dentro ali, com tranquilidade na cara do gol. O Flamengo não tem o Pedro, como você disse, está machucado. E a melhor opção seria o Gabriel. Gabriel foi afastado do jogo pela diretoria. Então, o Flamengo meio que abriu mão num jogo que ele já estaria muito desfalcado, né, de peças importantes, ele abre mão de mais uma peça importante. Ele meio que abre mão do campeonato. Quando você tira uma peça importante que está à sua disposição, num jogo que o time está muito desfalcado por questões pessoais da diretoria. Porque ficou claro ontem, a gente daqui a pouco vai entrar nesse debate, que foram questões pessoais da diretoria e não da comissão técnica ou dos jogadores, que inclusive foram proibidos de falar sobre o assunto. E, por enquanto isso, do Galo é que a gente falava, né? Ontem eu falei aqui, né, Abel, da zona de influência, porque ela é incontestável. Esse jogo de ontem, primeiro, assim, você marcar um jogo entre dois times que acabaram de disputar uma final para 3 dias depois, no meio de uma data FIFA, é você pegar esse jogo e jogar no lixo, né? A CBF, ao marcar essa... mas qual seria a data? Não sei. Não seria ontem. O dia ideal para esse encontro, você desvaloriza o jogo de uma maneira descomunal. Tenta rever, inverte com outra rodada, sei lá, faz alguma outra coisa. Mas esse jogo ontem foi um jogo muito mal marcado, porque você, primeiro, já está, em excesso. Né? São 3 jogos em 10 dias, praticamente, entre as duas mesmas equipes. São times que estão desfalcados, sabe? São um jogo que tem aquele gosto de cabo de guarda-chuva, porque acabou de ter um ápice, aí vem um anticlímax entre as duas mesmas equipes. Eles sabiam que a final ia ser Flamengo e Galo? Não sei se sabiam, se não sabiam. Na verdade, eles tiveram que adiar esse jogo, que era o jogo da rodada. Exatamente. Esse jogo aconteceria no final de semana, normalmente, que era o jogo da rodada que tinha passado. Então, sei lá, trocasse para uma outra data, não sei. É que o calendário também tem pouco espaço, né? Imagina. Mas fica ainda ruim. mais difícil de mexer. Mas foi ruim ter acontecido nessa esse data. sabor de cabo de guarda-chuva, né? Ficou mesmo, porque são 3 jogos muito... O Atlético não conseguiu reagir. O Flamengo cansou na metade do segundo tempo porque estava desfalcado e porque os jogadores fizeram comemoração. Natural. Teve festinha, o próprio clube organizou a festinha lá, os caras ficaram lá. É uma noite mal dormida, é um dia seguinte que você não trabalha e tal, e gera um desgaste, normal. Isso aí não tem que se criticar ninguém por causa disso. E o Atlético estava meio que ainda travado por ter perdido o título em casa diante de toda aquela situação que aconteceu. Não conseguiu reagir. E ainda poupou um dos seus principais jogadores, tirando o Paulinho e colocando o Bernard, que não entregou nada mais uma vez. Então, quando o Paulinho entra, o time dá uma melhorada. Sim. O Paulinho é o principal jogador ao lado do Alisson, mas o Paulinho é quem finaliza mais, é quem chama a responsabilidade para as jogadas. Depois que ele entra em campo, o Atlético mudou a sua postura ofensiva. Mas é um Atlético que claramente ontem ainda estava sob o impacto da derrota de domingo. Mas apesar de todo esse contexto que eu concordo com você, o jogo foi legal de ver, né? Foi Gostoso de ver. O início foi uma trocação franca. O Atlético até os primeiros minutos era bom. O primeiro tempo foi mais legal, o segundo foi mais morto. Mas aí tem a recuperação do Atlético ali no fim. Acho que foi um 0-0 agradável. Embora tenha todo esse ponto que acho que é importante ressaltar. E essa questão que o Eugênio traz sobre o Milito optar pelo Paulinho no banco de reservas é interessante a gente analisar se foi realmente uma questão física. Se foi, faz parte, você precisa realmente poupar o jogador que correu muito na Copa do Brasil. Mas assim, como o Galo perde sem os 3 atacantes na frente? Porque é algo que funcionou na Libertadores, né? A gente vendo Daverson, Paulinho e Hulk juntos. E ontem o Bernard, que entra no lugar do Paulinho, faz com que o Galo perca o meio-campo. A gente sempre fala aqui dessa perda do meio-campo.